Olá pessoal, meu nome é Gaspar Dias, sou professor do Departamento de Química da UFMG e também professor da disciplina de Química Orgânica 1. Nessa oportunidade, estamos preparando o segundo vídeo-aula do capítulo 7 do livro de Solomos, que trata sobre alcenos e alcinos, propriedades e síntese, no marco das atividades remotas emergenciais. Lembrando para todos vocês que é bom ler o livro Texto de Solomos, volume 1, e também outros livros de outros autores são bem-vindos. Então, pessoal, como isto é uma continuação da primeira videoaula que diz respeito aos mecanismos de reações de eliminações, então aqui já vamos passar a estudar, evidentemente, todos os mecanismos que tratam sobre as reações de eliminações. Para isso, estamos mostrando aqui um haleto de alquila terciário reagindo com uma base. Mas, porém, inicialmente temos que saber identificar, por exemplo, o carbono alfa é aquele carbono que está diretamente ligado ao halogênio, neste caso, o bromo. Já o carbono beta seria o carbono adjacente ao carbono alfa, pois a base vai abstrair sempre o próton no carbono beta, através desse mecanismo, como estamos mostrando aí, pessoal. Então, o etóxido remove um próton do carbono beta, tá? Este próton. Então, a ligação carbono-hidrogênio vai se quebrar, formando uma nova ligação pi carbono-carbono, e o bromo começa a sair, pois ele seria o grupo abandonador nesta reação. Então, podemos verificar que esta reação de eliminação bimolecular se processa simplesmente através de um estado de transição. Desta forma, veja bem, pessoal. Mas, também queremos dizer que esta reação também se processa através de uma etapa só. Ou seja, quer dizer que ele não gera intermediário de reações, simplesmente gera um estado de transição, como é mostrado nesta figura aí. Então, podemos verificar também que as ligações parciais no estado de transição, tá? Por exemplo, as ligações carbono-hidrogênio e carbono, o bromo, quebram e, consequentemente, formam novas ligações pi carbono-carbono entre esses átomos de carbono. Já no produto, podemos verificar justamente o alceno respectivo através desse mecanismo de eliminações a partir dos haletos de alquila terciário, tá? E como os subprodutos, temos o etanol mais o brometo, né? Então, já a ligação carbono dupla carbono é totalmente formada no produto e os outros subprodutos seriam o etanol e o brometo. O seguinte slide mostra o diagrama de energia potencial das reações de eliminações. Ao mesmo tempo, este diagrama também vai mostrar a regra de Zaitsev, ou seja, indicar as energias de reações para alcenos mais estáveis e os menos estáveis. Ou seja, em um primeiro instante, verifica-se a formação do alceno dissubstituído, aquele alceno menos estável, a partir da reação entre esta base, tá, o etóxido mais o haleto de alquila terciário. E como que esse alceno dissubstituído foi gerado? A partir deste estado de transição, veja bem, pessoal, onde verifica-se a abstração da base, neste caso o etóxido, né? Deste próton do carbono lateral, neste caso o carbono em verde. Porém, para formar o alceno menos estável, neste caso, precisou de uma energia de ativação ΔG1 bem grande, como pode ser verificado aqui.
Por outro lado, também verifica-se a formação do alceno trissubstituído, neste caso o alceno mais estável, ou seja, aquele alceno conhecido como produto SAICEF. E como que ele foi gerado? Foi gerado também pela abstração desta base do hidrogênio do carbono interno, neste caso o carbono em vermelho. E ele formou, veja bem, o alceno mais substituído, que é conhecido como o produto SAICEF. Mas, para gerar esse produto mais substituído, um produto mais estável, ele precisou de uma energia de ativação, ΔG2, bem menor quando comparado com a energia de ativação ΔG1 para formar o alceno dissubstituído. Então, neste caso, podemos afirmar que este produto, o alceno trissubstituído, é o produto favorável, aquele que se forma, neste caso, mais rapidamente, pois ele possui uma energia de ativação bem menor, ΔG2, tá? Por isso, ele é conhecido como produto cinético também. O item 6C trata sobre a formação do alceno menos substituído, usando uma base volumosa. No slide anterior, nós podemos verificar que nas reações de desidrohalogenações, a formação dos alcenos mais estáveis, ou seja, aqueles alcenos mais substituídos, são os mais favoráveis. Eles são conhecidos como os produtos de SAICEF. Mas, se nós trocamos uma base desimpedida estericamente por uma base volumosa, nós também podemos obter os alcenos menos substituídos, como a gente vai verificar posteriormente. Aqueles produtos menos substituídos nessas reações de desidrohalogenações são conhecidos como produto de Hofmann, pois eles seguem, sobre algumas circunstâncias, a regra de Hofmann. Então, a maioria das reações de eliminação segue a regra de SAICEF, na qual os alcenos mais estáveis são os principais produtos. Contudo, em algumas circunstâncias, o principal produto de eliminação é o alceno menos substituído e menos estável, desde que nós trocássemos a base desimpedida estericamente por uma base mais volumosa. Então, vamos verificando aqui, caso a caso, como é possível obter-se os produtos de SAICEF e os produtos de Hofmann nas reações de desidrohalogenações. Neste primeiro caso, diz respeito a usar uma base volumosa. Ou seja, nesta reação que estamos apresentando aqui, verifica-se a reação entre um haleto de alquila secundário, tá? Reagindo com uma base pequena e com uma base volumosa estericamente. Quando este haleto de alquila secundário reage com uma base pequena, ele gera o produto mais estável, neste caso o alceno dissubstituído em 80% de rendimento. Mas nós podemos fazer também a inversão, tá? Na formação desses produtos, simplesmente trocando a base desimpedida por uma base impedida estericamente. Tá? O emprego desta base impedida estericamente com este haleto de alquila secundário, ele vai gerar favoravelmente o produto menos estável, neste caso o produto monossubstituído em 70% de rendimento. Então, este slide mostra claramente que é possível obter-se tanto o produto mais estável, também conhecido como produto SAICEF, em 80% de rendimento, e também é possível obter-se o produto de Hofmann, ou seja, o produto menos estável em 70% de rendimento. Como que isso é possível, pessoal? Então, o produto SAICEF é possível quando se emprega uma base pequena desimpedida estericamente. Então, isso quer dizer
que ele vai abstrair este próton em azul, também considerado um próton impedido estericamente, veja bem, pessoal, porque ele tem um grupo metila e outro grupo grande nas laterais. Mas ele prefere abstrair este próton interno, tá? Para formar o alceno mais substituído, ou seja, o produto SAICEF. Já no segundo caso, veja bem, ele já não, esta base forte e volumosa estericamente, ele tem problemas de abstrair este próton em azul, pois pelo volume estérico ele é impedido, tá, de abstrair este próton em azul. Então ele preferencialmente vai abstrair um próton deste carbono lateral, ou seja, este próton deste carbono primário. Então, por isso, ele vai gerar, respectivamente, o produto de Hofmann, ou seja, o alceno menos substituído e menos estável. Já no caso 2, a obtenção do alceno menos substituído é com um grupo volumoso ao lado de um haleto de saída. Então, aqui mostra-se, veja bem, pessoal, o grupo volumoso refere-se a este grupo terbutila, que está diretamente ligado a esses hidrogênios beta, tá? Mas neste lado podemos verificar que este hidrogênio está mais desimpedido estericamente. Então, consequentemente, a base vai reagir preferencialmente com os hidrogênios menos impedidos estericamente, gerando este produto menos estável como o produto principal dessa reação de eliminações. Então, como que isso acontece aí, pessoal? Então, podemos verificar que este próton em azul, também conhecido como o próton beta, está impedido estericamente, pois a presença deste grupo terbutila extremamente volumoso, então impede o acercamento, a proximidade desta base, tá? Por isso, ele vai preferir abstrair o próton nesta metila, né, pessoal? Dessa forma, veja bem. Então, a base prefere abstrair, tá, o próton desse carbono menos impedido estericamente, levando ao produto menos estável como o produto principal dessa reação de eliminação. Vejamos aqui, então, o produto SAICEF versus o produto Hofmann. Com alguns exemplos, isso já vai ficar bem mais esclarecido para a gente, pessoal. Então, temos este haleto de alquila terciário, tá? Dependendo do emprego da base, você vai gerar preferencialmente o produto SAICEF, ou também conhecido como produto mais estável, mais substituído, e também o produto de Hofmann, como produto menos estável. Então, nessa reação, podemos verificar, quando emprega-se etóxido de sódio em etanol a 70 graus Celsius, tá? Como a base, neste caso etóxido de sódio, é forte e desimpedida estericamente, ele vai abstrair preferencialmente o próton A, tá? Para gerar o alceno mais substituído, tá? Também conhecido como o produto SAICEF, em 69% de rendimento. Porém, ele também gera o produto anti-SAICEF, também conhecido como produto Hofmann, tá? Pela eliminação deste próton B, tá? Gerando o alceno respectivo em 31% de rendimento. Porém, num segundo exemplo, num segundo caso, quando troca-se o etóxido de sódio pelo terbutóxido de sódio, ou seja, uma base forte impedida estericamente, já o produto trisubstituído é minoritário, tá, em 28%. Porém, a base prefere abstrair, veja bem, este próton beta que é desimpedido estericamente frente ao próton A. Então, por isso, ele gera preferencialmente o alceno menos substituído em 72% de rendimento.
Pessoal, então, isto fica mais corroborado com alguns exemplos que vamos apresentar a continuação. Vejamos este haleto de alquila cíclico terciário. Tá? Podemos verificar que ele também é possível gerar o alceno trisubstituído frente ao alceno disubstituído. E como que isso acontece? No primeiro experimento, trata-se este haleto de alquila terciário com uma base forte e desempenha estericamente como o etóxido de sódio a 70 graus Celsius. Então, verifica-se a obtenção do produto majoritário, tá? Em 91%, o alceno trisubstituído, também conhecido como o alceno SAICEF, o produto SAICEF. Mas, no entanto, ele também gera como subproduto, digamos assim, o produto minoritário, o produto Hoffman em 9% de rendimento. Porém, quando troca-se o etóxido de sódio pelo termotóxido de potássio, neste caso, e a 75 graus, faz-se a inversão na obtenção desses produtos, pois quando se trata este haleto de alquila com uma base impedir estericamente, ele vai abstrair preferencialmente esse próton beta para gerar o produto de Hoffman, ou seja, o alceno menos estável em 93% de rendimento. Porém, ele também gera o produto SAICEF em 7% de rendimento pela abstração desse próton A para gerar o produto mais estável, porém minoritário neste caso, em 7% de rendimento. Vejamos a seguir neste item 6D a estereoquímica das reações de eliminações bimoleculares, também conhecidos como E2. Os 5 átomos envolvidos no estado de transição em uma reação E2, onde inclui-se a base, devem estar no mesmo plano. Então, a conformação anticoplanar seria a geometria preferida nesse estado de transição. Ou seja, o estado de transição anticoplanar é alternado. Os substituintes estão alternados quando nós projetamos em uma projeção de Newman e, portanto, de menor energia. Consequentemente, o estado de transição mais favorável. Enquanto o estado de transição sincoplanar seria eclipsado, ou seja, os substituintes estão eclipsados quando nós visualizamos esses estados de transições a partir das projeções de Newman. Neste caso, estamos mostrando justamente isso. Vejamos este mecanismo anticoplanar, o estado de transição preferido. Então, quer dizer que este próton está anti ao grupo de saída. Por isso, nós denominamos, tá, conformação anticoplanar. Vejamos no outro caso, o hidrogênio e o grupo de saída estão do mesmo lado. Consequentemente, essa conformação é denominada sincoplanar. Então, a reação preferencial para reações de eliminações diz respeito ao mecanismo onde que está envolvido a conformação do haleto de alquila na conformação anticoplanar no estado de transição. Requisito de orientação. Então, o hidrogênio e o bromo devem estar antiperiplanares, ou seja, transcoplanares, para facilitar a reação de eliminações bimoleculares. Vejamos alguns exemplos a seguir. Por exemplo, nesta, veja bem, podemos verificar que o próton que está ligado a este carbono, tá, está anti a este átomo de bromo. Porém, se nós avaliamos este próton que está ligado a este carbono, tá, vai estar sincoplanar, ou seja, do mesmo lado ao átomo de bromo. Mas, no entanto, o mecanismo diz
que tanto o próton quanto o grupo de saída tem que estar antiperiplanares para favorecer a reação. Por isso, neste caso, a base vai favorecer abstrair preferencialmente o próton, tá, deste átomo de carbono para gerar, respectivamente, esse alceno respectivo, tá? Através desta conformação em cadeira, isso fica bem mais evidente, pessoal. Então, podemos verificar que a base vai abstrair preferencialmente aquele próton em azul que está em uma conformação antiperiplanar. Antiperiplanares porque estão de lados opostos. Então, vejamos também, quando comparamos com esse próton, em vermelho, ele está 5 planares com o grupo de saída, neste caso, o átomo de bromo. Então, o mecanismo dessa reação, tá, vai favorecer aquele mecanismo onde o próton, que vai ser abstraído pela base, e o grupo abandonador, neste caso o brometo, estão antiperiplanares para fornecer, respectivamente, este alceno correspondente. Dessa forma, veja bem, pessoal. Então, somente o próton azul está antiperiplanar ao bromo. Então, por isso, ele vai abstrair preferencialmente esse próton para gerar este alceno respectivo. Eliminação bimolecular, onde existem 2 hidrogênios beta-axiais. Aqui temos 2 possibilidades, pessoal. Então, vamos tentando avaliar isso. Exatamente, o próton em vermelho está antiperiplanar a este cloreto, a este átomo, a este grupo abandonador nesta reação de eliminação bimolecular. Mas, no entanto, vocês podem verificar que este próton B em azul também está antiperiplanar. E aí, pessoal, então qual seria o produto de eliminação preferencial, tá, para gerar essa reação de eliminação? Então, ambos hidrogênios, próton A e próton B, estão anti ao cloro, portanto, a conformação mais estável, né? Porém, tá, ele vai gerar dos produtos de eliminações preferencialmente, neste caso, o 1-menteno em 78% versus a 2-menteno que gera em 22% de rendimento. Isso porque acontece, pessoal? Então, podemos analisar em termos de estabilidade dos alcenos respectivos. Neste primeiro caso, veja bem, verifica-se que esse alceno é um alceno trisubstituído, mais estável. Neste caso, seria um alceno disubstituído, menos estável. Então, consequentemente, o primeiro vai ser o produto conhecido como o produto Zaitsev, ou seja, o produto mais estável, frente ao menos estável, que seria conhecido como o produto de Hofmann, tá? Então, por isso, no primeiro caso, e o produto preferencial vai ser a partir da geração, da abstração da base desse tóxido, abstraindo esse próton A em vermelho, para gerar, respectivamente, o alceno trisubstituído, também conhecido como o produto Zaitsev. Eliminação bimolecular, onde o único hidrogênio beta-axial é de um conformero menos estável. Vamos tentando analisar isso, pessoal. Então, nesta primeira conformação, verifica-se que nenhum dos hidrogênios estão transdiaxiais, tá? Mas, na segunda conformação, verifica-se que este hidrogênio em verde está transdiaxial ao grupo de saída, neste caso, ao cloro. Mas, verifica-se também que esta conformação, esta segunda conformação, seria a conformação menos estável.
tá? Do que a primeira. Porém, a reação vai se processar a partir dessa conformação menos estável, onde o hidrogênio e o grupo abandonador estão transdiaxiais. Então, neste primeiro caso, veja bem, o cloreto de mentila tá, está na conformação mais estável. A eliminação não é possível para esta conformação porque nenhum hidrogênio é anticoplanar ao grupo de saída. Porém, nesta segunda conformação do cloreto de mentila, tá? Seria a conformação menos estável. A eliminação é possível para esta conformação porque o hidrogênio verde, tá? É anticoplanar ao cloro. Tá? Então, recapitulando, que a reação de eliminação sempre vai ser processada a partir desta conformação menos estável. Por quê? Porque tanto o hidrogênio como o átomo de cloro estão em posições anticoplanares. Exatamente este slide mostra como essa reação acontece aí, pessoal. Tá? Então, verifica-se que nesta conformação, tá, que o hidrogênio e o átomo de cloro estão nas posições antiperiplanares. Por isso, no estado de transição, a base vai tentar abstrair esse próton para gerar, respectivamente, o alceno correspondente, tá, como produto majoritário, neste caso. Porém, verifica-se também que, neste caso, o alceno seria o alceno menos substituído aí, pessoal, tá? Isso é possível, por quê? Porque a reação de eliminações bimoleculares sempre vai ser processada exclusivamente através de um mecanismo onde o próton e o grupo abandonador, neste caso o cloro, estão antiperiplanares, tá? Então, veja bem, o estado de transição para a eliminação E2 é anticoplanar. E por isso nós obtemos, respectivamente, este produto de Hofmann em 100% de rendimento. Então, neste slide, o item 7 vai tratar sobre a desidratação de álcoois catalisada por ácidos. Ou seja, a maioria dos álcoois sofre reações de desidratações, ou seja, perde uma molécula de água para formar um alceno quando aquecido com ácido forte. Por exemplo, em termos gerais, este álcool, quando aquecido sobre tratamento com ácido forte, ele desidrata para formar o alceno respectivo mais uma molécula de água. Nestas reações estão envolvidos a temperatura e a concentração do ácido. Porém, eles se tornam indispensáveis para desidratar dependendo do tipo da estrutura dos mesmos álcoois. Ou seja, álcoois primários são os mais difíceis de desidratar. A desidratação do etanol, por exemplo, requer ácido sulfúrico concentrado e uma temperatura de 180 graus. Verificamos com esse exemplo, né, pessoal? Ou seja, o etanol, quando tratado com ácido sulfúrico concentrado e uma temperatura elevada de 180 graus, ele, nessas condições, desidrata para formar o eteno respectivo mais a molécula de água. Então, podemos verificar que o etanol é um álcool mais difícil de ser desidratado, pois trata-se, neste caso, de um álcool primário. No entanto, os álcools secundários geralmente desidratam em condições mais brandas. O ciclohexanol, um álcool cíclico, por exemplo, desidrata com ácido fosfórico a 85% e uma temperatura na faixa de 165 a 170 graus Celsius. Ou seja, a desidratação do ciclohexanol requer condições um pouco mais brandas, digamos assim, pois, neste caso, é tratado com ácido fosfórico a 85% e uma temperatura entre 165 e 170 graus
para obter-se como produto de desidratação o ciclo hexeno em 80% de rendimento mais a molécula da água. Já por sua vez, os álcools terciários são mais facilmente desidratados, ou seja, requerem condições muito mais brandas para serem utilizadas na desidratação desses tipos de álcools terciários. Por exemplo, o álcool terbutílico desidrata quando tratado com ácido sulfúrico aquoso a 20% e aquecido simplesmente a uma temperatura de 85 graus Celsius. Tá? Aqui podemos verificar neste exemplo. Veja bem, o álcool terbutílico, quando tratado com ácido sulfúrico a 20% aquoso e aquecido sobre uma temperatura de 85 graus, ele produz o alceno respectivo mais a molécula de água em 84% de rendimento. Então, estas condições são consideradas condições bem mais brandas quando comparado nas desidratações dos álcools secundários e principalmente dos álcools primários. A relativa facilidade com que os álcools sofrem desidratações, então vamos confirmando aqui. Álcools terciários desidratam mais facilmente quando comparado com os álcools secundários, que por sua vez desidratam mais facilmente quando comparados com álcools primários. Porém, a metodologia de desidratação dos álcools para a obtenção dos alcenos respectivos tem algumas desvantagens. Por exemplo, alguns álcools primários e secundários também sofrem rearranjos intramoleculares de seus esqueletos de carbono durante o processo de desidratação. Isso pode ser facilmente verificado na obtenção dos alcenos respectivos a partir deste álcool secundário, ou seja, o 3,3-dimetil-2-butanol. Neste processo de desidratação, quando esse álcool secundário é tratado com ácido fosfórico aí a 80 graus Celsius, espera-se que ele gere respectivamente este alceno correspondente, ou seja, o alceno monossubstituído. Porém, verifica-se que ele produz um alceno tetrasubstituído em 80% de rendimento. E mais outro produto secundário, este alceno disubstituído em 20% de rendimento. Isso é possível, pessoal, quando a partir desse álcool secundário vai gerar respectivamente o produto termodinamicamente mais estável, ou seja, neste caso, o alceno tetrasubstituído. Tá? Por isso, ele gera como produto de rearranjo intramolecular este alceno tetrasubstituído em 80% de rendimento. Observe que o esqueleto de carbono do reagente inicial seria, veja bem, no carbono 2 seria um carbono tetrasubstituído, também conhecido como carbono quaternário. Tá? Porém, no produto, veja bem, ele já se deslocou, digamos assim, para o carbono 3. Um dos carbonos se deslocou para o carbono 3, gerando, respectivamente, o alceno mais estável, ou seja, o alceno tetrasubstituído. O que aconteceu aqui, então, pessoal? Aconteceu que um dos carbonos foi transferido, se deslocou para este carbono. É um processo conhecido como rearranjo intramolecular. Tá? Esses processos somente são possíveis quando num produto vai gerar, digamos assim, um produto termodinamicamente mais estável, como é o caso do alceno tetrasubstituído. Tá? Ou seja, ele gera o alceno mais estável quando comparado com os outros alcenos, respectivamente. Então, a seguir, vamos tentar entender o mecanismo de desidratação de álcools secundários e terciários. Aqui é uma reação conhecida como eliminação unimolecular. Tá? Então, vamos aprender que esses mecanismos de eliminações unimoleculares
eles se processam através de multietapas, ou seja, de várias etapas, em reações conhecidas como multietapas. Vamos tentar entender também que esse mecanismo gera os estados de transições e alguns intermediários de reações. Por isso é conhecido como um mecanismo em multietapas. Considere a desidratação do álcool terbutílico, um álcool terciário, né, pessoal? Então, na primeira etapa, o que acontece aí? Acontece a protonação deste álcool terbutílico pela presença do ácido respectivo, tá? É um mecanismo desse tipo, vê? Para gerar, respectivamente, o que nós conhecemos como o álcool protonado mais a molécula de água. Tudo isso acontece na primeira etapa. Já na etapa 2, vamos poder verificar que este álcool protonado vai sofrer o que nós conhecemos como a clivagem heterolítica da ligação carbono-oxigênio para gerar, respectivamente, um carbocátion mais uma molécula de água. Qual seria a característica principal nesse processo de geração da espécie carbocatiônica? Isso somente é possível, por quê? Porque ele gera um carbocátion estável. Neste caso, seria um carbocátion terciário relativamente mais estável quando comparado com os carbocátions secundários e primários. Já na etapa 3, verifica-se que a água, neste caso, vai agir como uma base, pois ele vai abstrair um próton beta, veja bem, para gerar, respectivamente, o alceno, neste caso 2-metilpropeno, mais o ácido respectivo, né, pessoal? Só para lembrar, a estabilidade das espécies carbocatiônicas e o estado de transição nos processos de reações de eliminações unimoleculares. Lembrando que os carbocátions terciários são carbocátions mais estáveis quando comparados com os carbocátions secundários, que por sua vez são mais estáveis quando comparados com aqueles carbocátions primários e muito mais estável quando comparado com os carbocátions metílicos. Então, podemos concluir que o carbocátion terciário vai ser a espécie mais estável quando comparado com o carbocátion metílico, por exemplo, que seria a espécie menos estável ou mais desfavorável. O seguinte diagrama de energia potencial mostra claramente as diferenças existentes entre as energias de ativação no processo de geração do carbocátion terciário versus um secundário versus um primário. Tá? A primeira análise, ou seja, a primeira avaliação, permite resumir que para gerar um carbocátion terciário, a energia de ativação é bem menor, tá? Quando comparado com a energia de ativação para gerar um carbocátion secundário, e que por sua vez é bem menor quando comparado para gerar uma espécie carbocatiônica primária. Tudo isso em termos de energia de ativação para gerar e poder comparar, respectivamente, a formação dessas espécies carbocatiônicas. Então, por isso, podemos resumir aqui que no processo de eliminação unimolecular é mais facilmente levado a cabo através de um álcool terciário, pois esse álcool terciário vai gerar a espécie carbocatiônica terciária muito mais estável quando comparado com o carbocátion secundário e que, por sua vez, quando comparado com o carbocátion primário. Nestes itens 7C, vamos tratar sobre o mecanismo de desidratação de álcoois primários, também conhecido como uma reação de eliminação bimolecular. Então, aqui vamos poder comparar tanto o mecanismo de eliminação unimolecular
quando desidratamos álcools secundários e terciário, versus um mecanismo de eliminação bimolecular quando tratamos os álcools primários. Então, em termos gerais, este álcool primário vai ser protonado pela presença desse catalisador ácido para gerar, respectivamente, o que nós conhecemos como o álcool protonado. É uma etapa rápida da reação. Mas podemos verificar aqui também a presença da base conjugada a partir desse ácido. Veja bem. Então, neste caso, a base conjugada vai abstrair o próton beta para fazer a reação de eliminação ou desidratação para gerar, respectivamente, a partir desse mecanismo de reação, o alceno correspondente, mas a recuperação do ácido e mais uma molécula de água. É um processo conhecido como um processo lento, ou seja, a etapa determinante da velocidade da reação seria nesta segunda etapa. No item 8, vamos tratar sobre a estabilidade de carbocation e ocorrência de rearranjos intramoleculares. O item 8A vai tratar sobre rearranjos durante a desidratação de álcools secundários. Este exemplo trata de um álcool secundário 3,3-dimetil-2-butanol, quando aquecido com ácido fosfórico aquoso a 85%, ele gera, respectivamente, o alceno tetrasubstituído como produto principal, mais o alceno disubstituído como produto secundário. Mas uma avaliação preliminar permite sugerir que o alceno como produto de desidratação deste álcool secundário seria um alceno monossubstituído. Porém, verifica-se na formação dos produtos que não é bem assim. Obtém-se como produto principal o alceno tetrasubstituído, ou seja, um produto termodinamicamente mais estável. E já como produto secundário, o alceno disubstituído. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu que no processo de eliminação, ou seja, no processo de desidratação desses álcools secundários, tá? Existiu o que nós conhecemos como um processo de rearranjo intramolecular de seu esqueleto carbônico, por isso gera, respectivamente, um produto termodinamicamente mais estável. Isso vai ser melhor entendido quando nós abordamos o mecanismo de reações nos próximos slides. O que acontece no mecanismo dessa reação? Na etapa 1, acontece a protonação, tá, pela presença do ácido desse álcool secundário respectivo, a partir desse mecanismo expressado por essas setas curvas. Então, aqui já temos como produto dessa primeira etapa o álcool protonado mais a molécula de água. Numa segunda etapa, existe o que nós conhecemos a formação da espécie carbocatiônica, tá? Através da quebra heterolítica da ligação carbono-oxigênio para gerar, respectivamente, o carbocátion secundário mais uma molécula de água. Na terceira etapa, vamos poder verificar a geração do carbocátion terciário a partir do carbocátion secundário menos estável. Tá? Estamos aqui colocando justamente o carbocátion secundário, que seria a espécie menos estável, e vamos poder verificar a formação do carbocátion terciário mais estável a partir do processo de migração deste grupo metila para este carbono 3, respectivamente, ou seja, o carbono carbocatiônico, tá, num processo mais ou menos que envolve esse tipo de mecanismo para gerar inicialmente este estado de transição, onde mostra, tá,
o início de migração desse grupo metila do carbono 2 para o carbono 3, para gerar, respectivamente, o carbocátion terciário mais estável. Tá? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Ou seja, o carbocátion secundário menos estável foi rearranjado para o carbocátion terciário mais estável. Ou seja, em termos de energia, ele gerou a espécie mais estável energeticamente. Ou seja, ele gerou a espécie carbocatiônica terciária mais estável quando comparado com o carbocátion secundário. Isso é possível, pessoal. Sempre isso é possível, é viável quando eles geram espécies carbocatiônicas mais estáveis. Mas o oposto não é verdadeiro. Ou seja, nunca você pode gerar um carbocátion secundário a partir de um carbocátion terciário. Já a etapa 4 mostra a geração dos alcenos respectivos pela abstração dos prótons beta pela base conjugada. Neste caso, temos duas possibilidades, veja bem, pessoal, dois hidrogênios conhecidos como hidrogênios beta. Este hidrogênio mais este hidrogênio. Então, a abstração desse próton se vai levar a cabo a partir de dois mecanismos. Um mecanismo A em vermelho e um mecanismo B em azul. Então, vejamos o primeiro caminho, o caminho A em vermelho. Então, a base conjugada abstrai preferencialmente este próton para gerar, respectivamente, o alceno tetrasubstituído como o produto principal. Tá? Já o mecanismo B, ou o caminho B, já abstrai o próton lateral, e essa abstração desse próton lateral vai levar à geração deste alceno disubstituído como o produto secundário dessa reação. Então, pelo que nós já aprendimos anteriormente, em termos de estabilidade dos alcenos, então verifica-se que os alcenos tetrasubstituídos são mais estáveis do que os alcenos monos ou disubstituídos. Tá? Por isso, nesta reação de eliminação a partir desses rearranjos de espécies carbocatiônicas intramoleculares, vai gerar, respectivamente, o alceno termodinamicamente mais estável ou o alceno tetrasubstituído como o produto principal. Já, por sua vez, o alceno disubstituído vai gerar como o produto secundário dessa reação de rearranjo intramoleculares desses álcools secundários. Os exemplos mais comuns de rearranjo de carbocátion podem ser de dois tipos. A primeira seria a migração de um grupo alquila para gerar um carbocátion terciário mais estável a partir de um carbocátion secundário. E como segundo tipo seria a migração de um hidreto justamente com o mesmo propósito. Vejamos a seguir o primeiro tipo, a migração de um grupo alquila. Então, verifica-se aqui o carbocátion secundário. Então, para gerar um carbocátion terciário mais estável, obviamente teria que migrar um grupo alquila a partir deste carbono adjacente, tá? Do centro deficiente de elétron, ou seja, do centro carbocatiônico. Isso é possível justamente a partir desse mecanismo, onde verifica-se que este grupo alquila, a metila neste caso, está migrando para este carbocátion secundário e gerando, respectivamente, o carbocátion terciário, que seria a espécie carbocatiônica mais estável quando comparado com este carbocátion secundário. Então, aqui podemos resumir que existiu a migração deste grupo metila, também conhecido como metaneto, né, pessoal? Para gerarmos o carbocátion terciário mais estável. Já
num segundo caso, seria a migração de um hidreto com o mesmo propósito, para gerar o carbocation terciário a partir de um carbocation secundário. Então, isso é facilmente entendido a partir desta espécie carbocatiônica secundária, tá? Então, podemos verificar que o mecanismo dessa reação já está indicando a migração deste hidreto de um carbono 2 para o carbono 3, para gerar, respectivamente, tá, o carbocation terciário. Então, neste caso, é conhecido como a migração de um hidreto a partir deste carbocation secundário para gerar, respectivamente, o carbocation terciário mais estável. Com a apresentação deste último slide, damos por finalizado esta segunda videoaula que trata sobre o capítulo 7 do livro de Solomos, que diz respeito às reações de substituições nucleofílicas e de eliminações. Também lembrando que esta videoaula não possui nenhum valor comercial, pois ele está inserido dentro das atividades remotas emergenciais. E o objetivo é exatamente ou estritamente inserido dentro dessas atividades remotas emergenciais. Vale lembrar também que algumas figuras e esquemas nessa aula foram adaptadas do livro de Química Orgânica, volume 1 de Solomos, cuja editora LTC é detentora dos direitos autorais. Muito obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula.